Se você vive sem dinheiro, precisa ver isso agora. E eu não digo isso pra te assustar, nem pra te vender fórmula mágica. Eu digo porque, se todo mês o seu salário acaba antes do mês, se você sente que trabalha muito e nunca sai do lugar, então alguma coisa está errada. E não é você. A maioria das pessoas cresce achando que o problema é ganhar pouco, mas a verdade é que muita gente que ganha mais também vive quebrada. E isso não é azar, não é falta de esforço e muito menos falta de inteligência. É falta de método. Ninguém ensina como lidar com dinheiro de verdade. A gente aprende a trabalhar, aprende a pagar conta, mas não aprende a fazer o dinheiro trabalhar pra gente. E é aí que mora o erro que prende tanta gente num ciclo infinito de aperto. Pensa comigo, o salário cai. Por alguns dias, existe até uma sensação de alívio. Você paga as contas mais urgentes, compra o básico, talvez se permita um pequeno prazer, porque merece. Só que de repente você olha a conta e percebe que o dinheiro já sumiu. Aí começa o estresse, a ansiedade, o pensamento de como eu vou passar o resto do mês. Esse ciclo se repete mês após mês, ano após ano, e sem perceber você começa a achar que isso é normal, que a vida é assim mesmo, mas não é. O que acontece é que você está jogando um jogo sem conhecer as regras. E antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa rápida. Se esse tipo de conteúdo faz sentido pra você, se inscreve no canal agora, porque aqui a conversa é direta, sem enrolação, sem promessas irreais, e sempre pensando em como ajudar você a sair do sufoco financeiro, mesmo começando do zero. E comenta também se essa situação que eu descrevi parece com a sua realidade, porque eu leio os comentários e isso ajuda muito o canal a crescer. Agora, vamos ao ponto principal. Existe uma diferença gigantesca entre quem vive sem dinheiro e quem consegue prosperar ao longo do tempo. E essa diferença não está no salário, está no comportamento. Pessoas quebradas financeiramente tomam decisões no impulso. Pessoas organizadas tomam decisões com consciência. Parece simples, mas isso muda tudo. O primeiro grande erro de quem vive no aperto é não saber exatamente para onde o dinheiro está indo. A pessoa sente que trabalha muito, mas não consegue explicar com clareza onde o salário foi parar. É sempre uma soma de pequenas coisas. Um lanche aqui, um aplicativo ali, uma compra parcelada que parecia inofensiva. Quando vê, metade do salário já foi embora sem deixar rastro. Quando você não controla seus gastos, o dinheiro vira algo abstrato. Ele entra e sai sem forma. Agora, no momento em que você começa a anotar tudo, algo muda. Pode parecer chato no início, mas quando você coloca no papel ou no celular cada gasto, o dinheiro ganha rosto. Você começa a enxergar padrões, começa a perceber que aquele pequeno gasto diário, quando somado no mês, vira um valor grande. E não, isso não significa cortar tudo e viver mal. Significa fazer escolhas melhores, é trocar excesso por consciência, é entender que gastar sem saber é muito mais perigoso do que ganhar pouco. Mas mesmo quem começa a controlar os gastos ainda comete um erro grave, não se proteger contra imprevistos. E é aqui que muita gente quebra de vez. Basta um problema inesperado, um conserto, uma despesa médica, uma perda temporária de renda. Para tudo desmoronar, sem nenhuma reserva, a pessoa é empurrada direto para a dívida, e quando a dívida entra em cena, o jogo muda completamente. Porque a partir desse momento, você não trabalha mais só para você, você trabalha para pagar juros. E deixa eu ser bem claro aqui, como um amigo sendo honesto com você, dívida não é só um problema financeiro, é um problema emocional. Ela tira o sono, tira a paz, cria ansiedade constante, e o pior tipo de dívida é aquela que parece inofensiva no começo. Parcelamentos longos, cartões estourados, pagamentos mínimos. Tudo isso cria uma falsa sensação de controle, mas na prática está drenando o seu futuro. Você trabalha hoje para pagar decisões do passado, e isso impede qualquer avanço real. O mais triste é que muita gente se acostuma com isso. A pessoa normaliza viver no limite, normaliza dever, normaliza não ter reserva. Só que essa normalização é perigosa porque ela rouba sua capacidade de sonhar. Você para de planejar o futuro porque está ocupado demais tentando sobreviver ao presente. E é exatamente aí que você precisa virar a chave. Virar a chave começa com uma decisão simples, mas poderosa: parar de fugir da realidade financeira. Listar todas as dívidas, todos os gastos, tudo que entra e tudo que sai. Dá medo? Dá.
Dá vergonha às vezes? Dá, mas é libertador, porque o problema indefinido parece maior do que ele realmente é. Quando você coloca números claros na frente, você transforma caos em plano. E aqui vem algo que quase ninguém fala. Não adianta tentar investir, empreender ou enriquecer se você não resolveu o básico. Investimento não é milagre, ele potencializa o que já existe. Se você vive no descontrole, investir só vai aumentar o estresse, por isso o caminho é progressivo. Primeiro, controle, depois proteção, depois eliminação das dívidas. Só então vem a multiplicação do dinheiro. Quando você começa a eliminar dívidas, algo muda dentro de você, cada parcela quitada devolve um pouco de liberdade, cada dívida encerrada abre espaço no seu orçamento, e esse espaço não deve ser preenchido com mais consumo, mas com construção. É aqui que entra a mentalidade de longo prazo. A pessoa que prospera entende que o futuro começa hoje, com pequenas decisões repetidas todos os meses. E não, você não precisa ganhar muito para começar, precisa ser constante. Guardar pouco todo mês é infinitamente melhor do que não guardar nada, esperando um dia ganhar mais. O hábito vem antes do valor. Quando você cria o hábito de separar uma parte do dinheiro assim que ele entra, você se coloca no controle. Você deixa de viver só reagindo às contas e começa a agir com intenção. A partir desse momento, algo poderoso acontece. O dinheiro deixa de ser só um meio de sobrevivência e passa a ser uma ferramenta que pode gerar tranquilidade, oportunidades e escolhas. Investir não é coisa de rico, rico é quem investe. E investir não significa entender tudo de economia, significa começar pelo simples, pelo seguro, pelo básico e aprender ao longo do caminho. O tempo passa de qualquer forma. A diferença é se ele vai trabalhar contra você ou a favor de você. Quem não se organiza financeiramente sente o tempo como um peso. Quem se organiza sente o tempo como um aliado. Porque os juros que antes te sufocavam nas dívidas passam a trabalhar a seu favor nos investimentos. É uma mudança de lado no jogo. E aqui está o clímax dessa conversa. Viver sem dinheiro não é um destino, é uma fase. Mas só deixa de ser fase quando você decide mudar o comportamento. Não é sobre ganhar mais amanhã. É sobre usar melhor o que você já ganha hoje. É sobre parar de adiar decisões difíceis. É sobre assumir o controle da própria vida financeira, mesmo que no começo seja desconfortável. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem falou com você em algum nível. Então eu te faço um convite sincero. Escreve nos comentários qual é hoje o maior desafio da sua vida financeira. É falta de controle, dívidas, falta de reserva. Comenta, porque isso cria compromisso e ajuda outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Curte o vídeo se esse conteúdo te ajudou a enxergar algo diferente e se inscreve no canal, porque daqui pra frente a ideia é te ajudar a sair do sufoco passo a passo, sem ilusão, sem atalhos falsos, mas com método, clareza e constância. Você não está atrasado, você só estava jogando sem as regras e agora finalmente elas estão na sua frente.